E hoje eu te conto todas as novidades que as décadas de 50 e 60 trouxeram para o mundo da moda. Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui começando mais um vídeo no canal e mais um vídeo daquela nossa série sobre a história da moda. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre como a moda se comportou nas décadas de 50 e 60. Mas antes de entrar aí no nosso assunto principal do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like logo no início e também estou aqui para te lembrar de inscrever-se no canal se ainda não for inscrito. Além de ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui, você ainda me ajuda a impulsionar o meu trabalho na plataforma e com certeza eu ficarei grata. E a década de 50 foi marcada por um período de extremo luxo e glamour. A alta costura estava em seu auge, com criações sofisticadas e inovadoras. Paris continuava a ser o epicentro da moda feminina, ditando tendências através de grandes nomes como Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Pierre Balmain, Nina Ricci, entre muitos outros. Apesar desse domínio todo, Paris já começava a dividir espaço com a Inglaterra e com os Estados Unidos, que estavam ali com as suas indústrias da moda em ascensão, ganhando cada vez mais espaço e criando coleções que refletiam a cultura de seus próprios países. E apesar do auge da alta costura, com várias criações inovadoras, o conceito que delinearia todo o estilo da década já havia sido criado em 1947. Isso mesmo, gente, o New Look de Christian Dior foi a tendência que dominou toda a década. Com a sua cinturinha marcada, com as saias esvoaçantes e bem volumosas, que acabaram aí caindo no gosto popular. Inclusive, as cinturas eram tão marcadas que as mulheres costumavam usar uma espécie de cinta, que eram ali rigorosamente ajustadas, criando aquele padrão estético da cinturinha de vespa. Para acompanhar tudo isso, os escarpins de bico fino e salto alto. Era um costume da época também forrar os calçados com o mesmo tecido das saias e dos vestidos. Isso criava uma harmonia visual muito interessante. Outro acessório que dominou o período foram os chapéus, que aqui ganharam abas um pouco mais longas. E usar as bijuterias finas que imitavam as joias tornou-se um hábito. Outro item indispensável do vestuário feminino eram as luvas, que eram usadas inclusive durante o dia. Só que para o dia, o modelo era um pouquinho diferente, ele era um pouco mais curto e chegava ali mais ou menos na altura do punho. Com o conceito do New Look consolidado, Dior passou a dominar a alta costura francesa. Como a ideia era sempre inovar, lançando tendências e gerando desejo de consumo, ele passou a criar novas linhas, sempre voltadas a resgatar a feminilidade que havia sido perdida na Segunda Guerra Mundial. Entre essas linhas, se destacaram a linha H, que tinha ali uma modelagem um pouco mais retinha, a linha A, que abria bastante abaixo do busto ou abaixo da cintura, a linha Y, que valorizava o colo através do decote V, a linha Princesa, que tinha todo o glamour, todo o esplendor, e aqui Dior também criou a chemisier, a famosa chemise que usamos até hoje. Aquele vestido inspirado nas camisas que tem botões frontais e trazem bastante conforto e bastante sofisticação até hoje. E se a moda feminina estava voltada ao resgate da feminilidade, a moda masculina passou a usar elementos do início do século XX, como paletós mais alongados, calças mais justas e o chapéu coco. Além desse visual, os trajes ficaram um pouco mais sóbrios e foram acompanhados pelas gravatas, enquanto o colete caiu em desuso. E foi neste período que a moda americana começou a invadir a Europa, inclusive trazendo identidade própria para a moda jovem. Nos Estados Unidos, a moda feminina era ligada à vida familiar, porém com um certo requinte. E a televisão desempenhou um papel fundamental quando o assunto era influenciar, já que o estilo das grandes atrizes era constantemente copiado. E foi neste período que a moda jovem feminina passou a ganhar identidade, através dos cardigans de malha, das saias rodadas, das meias soquetes, daqueles sapatos mais baixinhos e do rabo de cavalo, aquele visual college que é bem caricato dos filmes. E além desse visual, as calças cigarretes um pouco mais justas, usadas com sapatilhas, também ganharam o coração do público jovem. E para o público masculino jovem, calça jeans com a barra virada e as camisetas de malha, que agora não eram mais usadas por baixo das camisas e sim protagonizavam o look. Todo esse visual era inspirado em grandes ídolos, como Marlon Brando, Elvis Presley, James Dean. E aqui, os topetes, as costeletas e a brilhantina complementavam esse visual masculino. E aquele visual pronto para vestir, criado pela indústria americana, se consolidava cada vez mais, enquanto a moda esportiva também ganhava espaço. Chegamos então à década de 60, um período de intensas transformações, marcadas por mudanças culturais, sociais e políticas, que também impactaram o mundo da moda.
Dentre essas mudanças, nós tivemos o protagonismo da juventude, que se impôs e se fez ouvir. Tivemos também a Guerra do Vietnã e a conquista espacial. E nós não podemos desassociar esses eventos do mundo da moda, uma vez que a moda se adaptava e se transformava mediante a tudo isso. E foi aqui que a moda de cada país passou a ganhar uma identidade própria. E enquanto a moda francesa se mantinha sofisticada, a moda americana e a moda inglesa eram mais ousadas e contestadoras. Neste período, o conceito do pronto para vestir já estava consolidado e havia uma busca frenética por novidades. As boutiques se multiplicavam, o que acabou democratizando a criação dos estilistas e tornando as tendências mais acessíveis financeiramente. Não podemos deixar de mencionar o impacto do jeans, que se tornou um símbolo da moda jovem e uma peça icônica da época. O jeans era usado tanto em suas versões mais clássicas, como em versões customizadas, que traziam mais personalidade para o visual. Entre os grandes nomes da moda, podemos destacar André Courrèges, que popularizou o mini vestido e a mini saia, trazendo mais modernidade e mais dinamismo para o mundo da moda. Pierre Cardin, com seus cortes e formas impecáveis, criando um visual mais futurista e, inclusive, popularizando o uso do zíper. Yves Saint Laurent, que já havia revolucionado o mundo da moda com a linha trapézio e agora trazia o famoso vestido tubinho, inspirado nas obras do pintor Mondrian. E também com o lançamento do smoking feminino, que foi uma grande revolução à época. E por fim, mas não menos importante, Paco Rabanne, substituindo os tecidos por placas de metais e arames, criando aí peças únicas e inovadoras. Por sua vez, a Inglaterra tinha Mary Quant, que difundiu o uso da mini saia e da meia calça. Além dos Beatles, que influenciaram toda uma geração com aquele corte de cabelo tigelinha e com os seus terninhos. Após uma visita à Índia, os Beatles voltaram com um visual repaginado, trazendo um pouco mais dos conceitos hippie para toda a juventude. Na Itália, Emilio Pucci, com as suas formas ajustadas e estampas geométricas ultra coloridas, que criavam um estilo único. Aqui é importante ressaltar que os tecidos sintéticos estavam muito em alta, devido a todo o futurismo que permeava o mundo da moda. Os tecidos sintéticos favoreciam as cores vibrantes, as estampas geométricas, que também eram influenciadas pelos movimentos pop art e op art. A pop art, representada por grandes nomes como Andy Warhol e Roy Lichtenstein, tinha seu enfoque nas celebridades, nos produtos de consumo e também nos quadrinhos. Já a op art trabalhava com efeitos geométricos óticos e era representada por nomes como Victor Vasarely e Bridget Healy, impactando diretamente a estamparia e o design da época. A modelo Twig também foi um grande ícone da época, popularizando aquele visual bonequinha. Ela tinha o cabelo curto, maquiava os olhos estilo boneca com muito rímel ou cílios postiços. A moda masculina, neste período, passou por uma enorme transformação. Os homens abandonaram os trajes formais e apostaram em um visual muito mais contemporâneo, usando jaquetas de zippers, golas altas, calças ajustadas e também as botas. Além, é claro, das camisas estampadas e coloridas. Nos Estados Unidos, o movimento hippie passou a dominar o mundo da moda. A ideia era um vestuário que impedisse a identificação do status social de cada um, igualando a sociedade. Então, eles usavam e abusavam de roupas confortáveis, criando um visual despojado, com peças artesanais, patchwork, muitas bijuterias, aquela saia longa de crepe, a calça boca de sino e, é claro, os cabelos longos e despenteados, tanto para os homens quanto para as mulheres. O movimento hippie também popularizou a moda unissex, que visava dissolver ainda mais os conceitos de gênero na moda jovem. E apesar do movimento hippie ter influenciado muito o mundo da moda, nós não podemos esquecer que era um movimento social e político, que, entre outras muitas questões, se manifestava a favor da preservação da natureza, da paz e do amor, e era contra a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Em 1969, o Festival Woodstock consolidou ainda mais a cultura hippie e difundiu seus conceitos para o mundo todo, o que viria a influenciar toda uma geração, inclusive a moda dos anos 70. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado o conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like, se não deixaram lá no início. Inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!